Vamos relembrar a trajetória da única seleção que conquistou o pentacampeonato mundial, o nosso Brasil. O começo da preparação para a Copa de 2002 veio após a derrota para a França na final de 1998. Zagallo deixou o comando da seleção para que Vanderlei Luxemburgo assumisse e iniciava as eliminatórias em 2000. Porém, o treinador foi mandado embora após ser eliminado das Olimpíadas de Sydney no mesmo ano. Para o seu lugar, a CBF foi atrás de Emerson Leão, que também deixou o cargo após a eliminação para a França na Copa das Confederações daquele ano. As expectativas em torno do Brasil eram as menores e piores possíveis. O time não desempenhava bem nas eliminatórias e nem nas competições internacionais. A desconfiança em cima de jogadores como Ronaldo e Rivaldo apenas crescia. Até que Luiz Felipe Scolari, o Filipão, assume a seleção brasileira e, sob muitas críticas e oscilações, consegue a classificação para a Copa, com a terceira das 4 vagas disponíveis nas eliminatórias sul-americanas, após ter assumido o posto apenas um ano antes da Copa do Mundo. Felipão já havia pré-selecionado os nomes que viriam compor a lista dos convocados, que vieram a se tornar mais tarde a família Scolari, mas ainda estava sendo pressionado e até ameaçado por torcedores, depois de rumores de que Romário iria ficar de fora da Copa. Apesar de seu bom momento, Romário tinha se desentendido com Felipão durante a Copa América de 2001. Segundo o técnico, pediu ele para jogar com a seleção da Copa América e ele recusou, dizendo que precisaria fazer uma cirurgia nos olhos e não poderia jogar. Porém, era tudo uma desculpa para ser dispensado e se juntar ao Vasco da Gama para a pré-temporada. Felipão disse em uma entrevista, abre aspas, às vezes, um jogador melhor tecnicamente não é melhor para a equipe. A decisão mais difícil que tive que tomar na Copa de 2002 foi convocar Ronaldo e deixar Romário fora. Porém, ele tomou sua decisão. Ele não prioriza a seleção. Fecha aspas. Felipão decide então ignorar os pedidos da mídia e dos torcedores e deixá-lo de fora da Copa, trazendo Ronaldo para substituí-lo. Após todas essas polêmicas, Felipão soltou a tão esperada lista de convocação, que contava com muitos atletas atuando no Campeonato Nacional e alguns nos gramados da Europa. Vamos lembrar essa convocação. Goleiros, Marcos, Dida e Rogério Ceni. Laterais, Cafu, Roberto Carlos, Belletti e Júnior. Zagueiros, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson e Anderson Polga. Meias, Gilberto Silva, Vampeta, Kleberson, Juninho Paulista, Ricardinho, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. E os atacantes, Ronaldo, Rivaldo, Denilson, Edilson e Luizão. Emerson estaria como convocado, porém alguns dias antes sofreu uma lesão no ombro e foi substituído por Ricardinho. A convocação teve novidades e mudanças que na época promoveram receios e desconfianças. A primeira foi a volta do atacante Ronaldo, que estava em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho. Até mesmo seu médico aconselhou que não seria bom para ele se esforçar tanto antes de estar completamente recuperado, mas ele insistiu que estava bem e que daria conta. A segunda foi a aposta em jovens promissores, como Gilberto Silva, Kleberson e Kaká, que se destacaram na temporada de 2001 e estavam desempenhando um início de ano que chamou bastante atenção do Filipão. E a terceira falta foi a de Romário, que ninguém aceitava ou concordava com a decisão do Filipão. Mas segundo ele, um time montado meio em cima da hora, porém com muito cuidado e atenção, ele realmente acreditava que estava no caminho certo com os seus relacionados. As coisas começaram a melhorar para a seleção brasileira já no sorteio das chaves. O país caiu no grupo C ao lado das modestas Turquia, Costa Rica e China. Com isso, Filipão ganhou um tempo e tranquilidade para preparar a equipe e dar ritmo de jogos aos seus principais craques. Quanto ao sucesso do time, segundo ele, o principal trunfo da seleção sempre foi o fator psicológico. O grupo todo estava unido entre si e com ele. Assim, nascia a família Scolari. Em entrevista, ele citou, abre aspas, sempre tem aquele que se destaca, mas independente disso, eu acho que havia muita união. Vejo um tipo de relacionamento entre eles diferente, de um gostar do outro, conversar, brincar, tudo isso é fundamental. Aquele grupo tinha amizade muito grande, fecha aspas. Fatores que sabemos que contribuem realmente para uma boa atuação em equipe. Depois de muito esforço, a seleção chegava à reta final de sua preparação, ainda deixando os torcedores sem muitos motivos para acreditar no título mundial. Ronaldo e Rivaldo, os principais jogadores da equipe, ainda careciam de melhores condições físicas. O Brasil iniciou a campanha no Japão contra um adversário que iria acabar reencontrando mais tarde, a Turquia. A estreia diante dos turcos, porém, foi um sufoco.
Os europeus saíram na frente, mas Ronaldo empata. E quando este jogo parecia que ficar empatado, Luizão cavou um pênalti e Rivaldo cobrou e marcou o segundo gol do Brasil. De virada, Brasil vence por 2-1. Nas duas outras primeiras partidas da primeira fase contra China e Costa Rica, a situação foi bem mais tranquila. Vitória de 4-0 contra a China, com um gol de cada R. Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. E 5-2 contra a Costa Rica, e mais uma vez Ronaldo e Rivaldo lideraram em campo. O Brasil fez o suficiente para a classificação em primeiro lugar do grupo. Nas oitavas de final, o Brasil tomou um susto quando a Bélgica abriu o placar no primeiro tempo, mas o juiz deu uma falta no lance e anulou o gol, marcação reclamada pelos belgas até hoje. O árbitro jamaicano Peter Prendergast anulou equivocadamente, marcando falta do atacante sobre Roque Júnior. Passado o susto, Rivaldo fez um golaço e Ronaldo, completando o contra-ataque, fechou a complicada vitória por 2-1. Nas quartas de final, foi a vez de encarar a seleção da Inglaterra, que tinha grandes esperanças no time naquele ano. Meio apagado no torneio até então, Ronaldinho Gaúcho foi o destaque da vitória sobre a Inglaterra, justamente na única partida em que Ronaldo passou em branco. Os ingleses aproveitaram uma falha de Lúcio e abriram o placar no início do jogo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Ronaldinho fez uma grande jogada individual e serviu o Rivaldo, que bateu de primeira e empatou. O Brasil saía atrás do placar, mas Ronaldinho Gaúcho foi essencial para virar o jogo, com um gol marcante de falta que surpreendeu a todos, cobrindo o goleirão. Muitos acreditam que esse gol ele não quis chutar direto, mas o fato é que realmente ele sabia que o goleiro ficava adiantado e sim, ele quis cobrar direto para o gol e acertou aquele belo chute. A Turquia, adversária da fase de grupos, reapareceu no caminho do Brasil, mas agressiva e vingativa agora na semifinal. Mais uma vitória apertada, um placar de 1-0 com um gol de bico por Ronaldo. Afinal, foi um encontro inédito de dois gigantes, Brasil e Alemanha. Havia uma grande tensão no jogo. Na grande final, a Alemanha, liderada pelo goleiro Oliver Kahn, que naquele ano levou o troféu de melhor goleiro do Mundial, não foi páreo para o artilheiro Ronaldo, que voltou a balançar as redes no maior palco da Copa. Marcou 2 vezes e protagonizou de vez o Brasil no topo do Mundial ao colocar sua 5ª estrela no peito. É penta. Coube ao capitão Cafu, único jogador a disputar 3 finais consecutivas em Copas, a honra de levantar a taça. Não dá para se esquecer a grande emoção que foi quando o Cafu levantou aquela taça, não é mesmo? Quem não se lembra da famosa música da Ivete Sangalo, que vai rolar a festa, que acabou virando música do tema da vitória do Brasil. Um fato engraçado e curioso que ela disse em entrevista que quando o Brasil ganhou, só se ouvia a música dela por todo lado e ela não entendia. Mais tarde, ao encontro com o Felipão, ele disse que sempre usava essa música para motivá-los nos treinos e que tinha um significado especial para eles, tornando-se assim a música oficial da vitória. Os jogadores disseram que foi o momento mais importante e significativo da carreira deles e que esses momentos marcam uma amizade e conexão entre eles até os dias de hoje. É difícil acreditar que em 2022 já se faz 20 anos que o Brasil foi campeão do mundo pela última vez. De lá para cá, muita coisa mudou, da tecnologia que temos em mão ou ao desempenho das seleções ao redor do mundo. Toda conquista é marcante e cada título tem sua história. Eu me lembro um pouquinho do Tetra em 1994, mas a minha Copa mesmo foi a de 2002, que eu pude viver cada momento e comemorar o pentacampeonato. E você se lembra do título de 2002? Tem alguma história que te marcou em alguma Copa do Mundo? Deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua história. Valeu, galera, e aquele abraço!